Os jogadores do Internacional folgaram nesta quinta-feira, se reapresentam na sexta-feira à tarde, para uma curta preparação visando o jogo contra a equipe do São Paulo, onde a preocupação é com o desgaste físico dos jogadores e por isso Mano deve preservar. Alemão, por exemplo, sentiu um desconforto na coxa e é dúvida para a partida deste fim de semana. Cuéllar está na mira da direção do Internacional e um jornalista aqui de Porto Alegre cravou que o Inter possui um acerto com Al Hilal e o jogador já para a metade do ano. Gustavo Campanharo, em entrevista para a Rádio Gaúcha, falou sobre o aspecto físico de sua chegada ao Brasil, que carece ainda de uma adaptação, e falou também sobre as conversas que existem dentro do vestiário para cobrar uma atenção maior nos minutos finais da partida. Lá em São Paulo, o ex-preparador físico do Inter, Flávio de Oliveira, está sendo bastante criticado pela torcida do Corinthians, que emitiu uma nota nesta quinta-feira pedindo a saída do profissional. Esse é o Diário do Inter KTO, desta quinta-feira, 4 de maio de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla? Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta quinta-feira. Eu começo falando sobre a folga dos jogadores que, após o empate contra a equipe do Nacional, tiveram a recuperação física, como o Inter chama, a folga. Os jogadores não apareceram no CT Parque Gigante. A reapresentação acontece na tarde desta terça-feira. E aí, o Internacional vai ter uma curta preparação para enfrentar a equipe do São Paulo, no Morumbi, domingo, às 4 horas da tarde. A grande preocupação da comissão técnica do Internacional, e a gente pôde apurar isso logo depois do empate contra a equipe do Nacional, é o aspecto físico dos jogadores. Eu devo gravar um vídeo nesta sexta-feira falando sobre os atletas que devem ser preservados e os atletas que podem ganhar uma oportunidade a partir disso. Mas um deles que pode estar fora na partida de domingo é Alexandre Alemão. Ele sentiu um desconforto na coxa e relatou isso para os repórteres das emissoras de televisão que estavam na zona mista do estádio Beira-Rio. Disse que ia passar por um exame para saber se tem alguma lesão, mas que acreditava que não seria uma lesão mais séria. Mas de qualquer maneira, isso mostra que ele está com um desgaste físico. E a ideia da comissão técnica é justamente preservar esses jogadores que estão com desgaste físico nessa partida de domingo. Então é possível que o Alemão ele também fique de fora, tá? Vamos falar sobre o grande assunto do dia, que envolve Gustavo Cuéllar. Eu gravei um vídeo na tarde desta quinta-feira, trazendo a informação que o Bruno Bichecker, repórter da Rádio Grenal, trouxe nesta quinta, de que o Inter está acertado com Gustavo Cuéllar para a metade do ano e que desta forma o jogador ele vai desembarcar aqui em Porto Alegre. Eu dou detalhes da busca do Inter por esse atleta, do encantamento que alguns dirigentes do Internacional têm pelo jogador e o que a gente apurou, que a gente buscou de conversas com as pessoas do Internacional, não houve uma negativa, tá? Existe a negativa de que ele está acertado, mas não houve uma negativa de que o Inter está avançando nessa negociação. E se não há negativa é porque alguma coisa tem. O Inter de fato avançou nas tratativas pelo Cuéllar. E o que o Bruno Bichecker traz é que acertou. E a gente já tem um caminho de que avançou. Então há algo na relação Inter e Cuéllar que de fato aproxima neste momento o volante colombiano do Beira-Rio. E aí o entendimento da direção é que ele muda completamente o patamar da equipe para essa temporada de 2023. É só clicar aqui em cima para assistir o vídeo sobre o Cuéllar, onde eu dou detalhes desta negociação, beleza? Falando em volante, o titular hoje dessa posição onde o Cuéllar entraria é Gustavo Campanharo, volante que estava no futebol turco e que agora foi trazido pelo Internacional. E o Gustavo Campanharo ele deu uma entrevista para o pessoal da Rádio Gaúcha, tá? E nessa entrevista ele contou alguns bastidores interessantes. Por exemplo, ele falou de uma conversa que existe no vestiário do Internacional para uma maior concentração nos instantes finais da partida, porque o Inter tem deixado escapar muitas vezes a vantagem. Aspas para Campanharo. A gente conversou que teria que redobrar a atenção ainda mais nos minutos finais, estando em vantagem. A gente deixou escapar um resultado importante que nos deixaria na liderança do grupo. Vamos nos cobrar mais em relação a isso, ter mais
atenção e foco, porque partidas assim são cruciais. Um clube que almeja coisas grandes deve mostrar nesses momentos aonde quer chegar. Precisamos melhorar nesse aspecto. A gente vem crescendo, os primeiros 30 minutos foram das melhores partidas do Inter. É manter esse ritmo na maior parte do jogo, porque a gente mostrou que tem qualidade. Então, há essa conversa, há esse entendimento no vestiário do Inter de que não dá para vacilar tanto como vacilou contra o Nacional, contra o CSA também. O Inter teve a vantagem da classificação e acabou cedendo para a equipe alagoana. Depois, ele falou sobre a sequência de jogos e sobre o seu aspecto físico. O Campanharo é um jogador que ainda está sentindo a adaptação física ao futebol brasileiro, e o Mano vem falando bastante sobre isso. E ele disse: se for ver no final da partida, estou me sentindo mais cansado do que o normal, mas o meu corpo vai se adaptando. Vou trabalhar mais a parte física para o mais rápido possível poder aguentar os 90 minutos, que é algo que ele não consegue ainda. No jogo contra o Nacional, o Campanharo saiu também da partida para a entrada do Matheus Dias, e essa tem sido uma alteração que o Mano sempre precisa fazer, porque o Campanharo ainda está nessa adaptação física. Ele falou sobre isso, tá? A outra informação que eu quero trazer aqui, ela vem do repórter Lucas Dias, da Rádio Bandeirantes, tá? Existe um entendimento na direção do Internacional de uma certa indignação com o resultado da partida contra o Nacional do Uruguai. Sim, o Inter jogou bem por 30 minutos, sim, o Inter criou, mas a direção entende que o time está vacilando em situações repetidas, em situações recorrentes, e que isso já foi trabalhado com o elenco e que não está conseguindo se resolver. Que situações são essas? Primeiro, tomada de decisão. O Inter não consegue matar a partida do meio para frente, tá? Tava com 1-0, teve na sua mão a chance de fazer o 2-0 e não conseguiu. E falhou na tomada de decisão, nas finalizações. E o Inter sempre falha nesse aspecto, no entendimento do Internacional. Por exemplo, poderia ter matado a classificação lá em Maceió, não matou. E aí levou o gol do 2-1 e foi para os pênaltis. E o segundo ponto que gera essa indignação dos dirigentes do Internacional é a maneira como o Inter abre espaço na defesa quando está com a vantagem, não consegue segurar a vantagem. Então são dois pontos. Primeiro, o Inter não consegue matar o jogo quando tem a vantagem. E segundo, o Inter não consegue segurar a vantagem. E isso tem indignado muito esses dirigentes do Internacional que o Lucas Dias conversou. E trouxe esse ambiente, esse relato interessante dessa indignação que existe da direção do Internacional. Não sei se isso é bom ou ruim, tá? Pelo menos mostra que existe um diagnóstico, mas mostra que existe também uma incapacidade de reverter esse quadro. Vamos ver o futuro próximo do Internacional para saber como que o elenco se comporta, mas não é uma situação satisfatória por parte da direção do Internacional esses últimos jogos do Inter pela Copa do Brasil e também Libertadores da América, tá? Por último, eu quero falar sobre Flávio de Oliveira, profissional, preparador físico do Internacional do ano passado, e que agora está no Corinthians. E na virada de ano ele trocou de clube, alegando motivos pessoais para voltar a morar em São Paulo. As torcidas organizadas do Corinthians publicaram uma nota nesta quinta-feira pedindo a saída do Flávio de Oliveira, que era o preparador físico do Inter do ano passado, quando o Inter estava muito bem no Campeonato Brasileiro. E aí eu trago para vocês essa notícia pela ironia. No ambiente aqui do Internacional, existem muitas críticas ao atual trabalho do Giancarlo Lourenço e muitas críticas à saída do Flávio de Oliveira, que no ano passado fazia um ótimo trabalho e o Inter estava na ponta dos cascos. Entretanto, lá em São Paulo, está se criticando o fato de ter se trazido o Flávio de Oliveira, que é o cara que se critica por ter deixado de sair aqui. É muito volátil isso, né? É muito curioso e às vezes até subjetiva essa questão da preparação física e entendimento que a gente tem de preparação física. O cara que era endeusado aqui está sendo criticado lá, e o Corinthians está com essa crise nos últimos jogos, nos últimos dias, e o Flávio de Oliveira com esse problemão também lá em São Paulo. A Gaviões, por exemplo, marcou um protesto para o sábado, onde, entre outras coisas, vai pedir a saída do preparador físico Flávio de Oliveira. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Odds do sábado do Campeonato Brasileiro: Fluminense e Vasco da Gama. Odd do Fluminense 1.71, empate 3.8, Vasco da Gama 4.75. Tem também Cruzeiro e Santos, odd do Cruzeiro 1.85, empate 3.6, Santos 4.3.
Joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!